Welcome, dear students, a mais uma aula, né, meus queridos estudantes, meus caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula aí de língua inglesa, a nossa aula 21.2, vamos fazer aquela revisãozinha e ver as nossas dúvidas aí que vocês tiveram nas atividades. Se vocês tiveram alguma, eu espero que esteja tudo tranquilo com a atividade de vocês, que vocês não estejam tendo tantas dúvidas com as dicas de Enem que a gente está vendo. Bora lá, vamos ver aqui a nossa aula, aqui, nossa revisão de Super Enem. Dicas para responder as questões de inglês no Enem. Let's go! 1. Leia a pergunta primeiro. Antes de ler o texto, veja a questão, o que a questão está pedindo. Sempre digo isso para vocês, tá? Porque às vezes a gente sabe, mas vai ler o texto primeiro, né? E perde um tempinho. Letra 2. Número 2, observe o título e a fonte, tá? Eles ajudam o quê? A identificar... Opa! Deixa eu arrumar aqui. A identificar o seu texto, ter o seu tema ali do texto, ele ajuda, né? E o contexto do teu texto também. Número 3, procure palavras cognatas. Importantíssimo procurar as cognatas no texto, porque elas ajudam muito na sua compreensão, ajudam demais, né, na sua compreensão. Aqui nós temos Culture, Education, Technology, Communication, tá? Cultura, educação, tecnologia, comunicação. Então, tudo isso são cognatas. Não tente traduzir tudo. O Enem cobra o quê? Ele cobra sempre a sua interpretação geral, ou seja, não tradução da palavra por palavra. Não perca seu tempo fazendo isso. Ai, quero traduzir o texto todo. Não faz isso. Se você entende melhor, beleza, mas se não, não perde seu tempo fazendo isso, não. Vamos lá. E a número 5, use o contexto para entender as palavras desconhecidas, tá? Palavras desconhecidas, você vai ler as frases antes e depois para deduzir o significado. Então, use o contexto ali para entender as palavras. Professora, eu não sei que palavra é essa. Aí depois você lê, então você não sabe a que palavra que está escrita aqui, você lê o que está escrito aqui e o que está escrito aqui, que você vai entender. Ela vai te ajudar a entender qual é a palavra, o significado dela, dessa palavra desconhecida, se ela for muito importante. Por exemplo, se ele está te pedindo ali o significado do texto de uma palavra específica. Às vezes o Enem faz isso, né? Ele pergunta ali um significado da palavra. Tal palavra se refere ao quê? Tal expressão refere-se ao quê no texto? E aí eles fazem isso, né? Aí você vai lá, procura a expressão, a palavra que ele quer, lê aqui, se você não conhece, lê aqui em volta, né? Que você vai achar a sua resposta. Número 6, elimine alternativas improváveis. Elimine as alternativas improváveis, tá? Muitas opções exageram na ideia, contradizem o texto e trazem informações que não aparecem no texto. Então, tome cuidado com isso aqui, tá? Para você não marcar nenhuma questão dessa daí e acabar errando a sua questão ali, perder, né, uma questão por besteira. Muitas vezes está bem na cara ali e a gente acaba marcando a errada. Então vamos lá, vou deixar vocês aí com a atividade de vocês em sala e já já a gente volta para tirar nossas dúvidas. Welcome back! Voltamos, vamos tirar nossas dúvidas aqui das questões que eu enviei para vocês. Espero que não tenha tido muitas, bora lá? Aqui nós temos uma questão número 1, Enem 2017, tem uma imagem, né? Vamos ver o que ela quer. A proposta da capa da revista, ó, capa de revista, associando aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte mensagem. Aspectos verbais, né, é o que está escrito, e visuais é a imagem. Letra A, o combate aos problemas decorrentes ao aquecimento global é visto como uma guerra. Letra B, o aquecimento global é mundialmente considerado um problema insuperável e irreversível. Letra C, o problema do aquecimento global pode ser solucionado com a ajuda do exército. Letra D, as grandes guerras provocam devastação, o que contribui para o aquecimento global. E letra E, o exército está trabalhando no processo de reposição de árvores em áreas devastadas. Já sabe que está falando sobre o quê? Aquecimento global, né?
já sabe disso. Então, bora ver aqui a imagem. Temos a imagem de pessoas do exército tentando fazer o quê? Levantar uma árvore, né? Então, ele está falando sobre o quê? Desmatamento, né? Desmatamento ali das árvores, que as pessoas desmatam e esse aquecimento global só aumenta. Então, aqui nós temos aqui escrito How to Win the War on Global Warming. War, para quem não conhece, é guerra, global, e warming, né? Como está falando de aquecimento global, a gente supõe que é o quê? Guerra, aquecimento global. Então, como, né? Ele está perguntando como, como é que a gente faz para o quê? Vencer a guerra contra o aquecimento global. Tá? É isso que ele está dizendo nessa imagem. Você precisaria traduzir isso tudo? Não. Aqui só de olhar, você olhar com uma análise, fazer uma análise crítica do caso, você vai ver que são soldados aqui tentando levantar uma árvore para ela não cair, né? Para não desmatar mais uma árvore. E como você sabe que ele está falando de aquecimento global porque você leu aqui, pode ter certeza que ele está fazendo o quê? Se o exército, né, está travando uma guerra contra o quê? O aquecimento global. Então, aqui na letra A, o combate aos problemas decorrentes do aquecimento global é visto como o quê? Como uma guerra. A nossa resposta já está bem aqui na A, né? Ele está fazendo o quê? Está combatendo os problemas do aquecimento global. Ele é visto como uma guerra, por isso que colocaram aqueles soldados ali tentando levantar aquela árvore, tá vendo? Nem precisava traduzir aquele textinho, porque só com a imagem dava para saber que era isso. Aí você tem aqui o aquecimento global é mundialmente considerado um problema insuperável e irreversível. O problema do aquecimento global poderá ser solucionado com a ajuda do exército. Olha só, que é pegadinha para você, ó, para te pegar. Você olha rápido, aí vai assim, tá solucionando com a ajuda do exército. O exército está ajudando. Ele está te induzindo ao erro aqui com essa questão, viu? Tem que prestar atenção, que ele nem faz isso. Aí a letra D, as grandes guerras provocam devastação, o que contribui para o aquecimento global. Outra para induzir você ao erro. Presta atenção, tá? Ó, você vê que tem ali soldados, né, nas guerras e provocam, sim, a guerra provoca devastação, tá? E aí contribui para o quê? Para o aquecimento global? Contribui, né, gente? Porém, só com a imagem, você poderia ficar em dúvida aqui, você teria que ler isso aqui, ó. Tá? Ler o textinho aqui, entender esse textinho e saber que a sua letra A é a letra certa, tá? Porque essa daqui, ela te induz muito ao erro. Aí, quando você vê a imagem, você já pensa, não, certeza que é essa letra D aqui. Aí, não. Aí, você dá uma lida no texto lá, tenta entender para saber se é essa D mesmo ou se é A, tá? E a letra E não tem nada a ver, né? Trabalhando no processo de reposição de árvores em áreas devastadas, não. Bora ali para número 2, questão 2. Vamos ver o que quer primeiro, não é de Enem, essa eu coloquei aí para vocês. O objetivo principal do texto é, letra A, criticar a dificuldade de aprender línguas estrangeiras. Letra B, explicar por que aprender idiomas pode ser benéfico. Letra C, descrever métodos usados para ensinar línguas estrangeiras. D, comparar diferentes línguas faladas no mundo. E letra E, argumentar que aprender idiomas é desnecessário atualmente. Será? Aprender idiomas é desnecessário no mundo globalizado? Eu já eliminaria essa aí de cara já, pode ter certeza. Vamos ver o que o texto está pedindo. Why learning languages matters? Why learning languages matters? Que languages, linguagens, né? Só sei isso, professora, tá? Vamos seguir. In a globalized world, aqui ó, cognata, globalizado, vamos aqui circular. World, a gente sabe que é mundo. Speaking more than one language, linguagem, one a gente sabe que é uma. Has become an important skill. Important, sabemos que é importante. It allows people, pessoas, to communicate, comunicar, with individuals, indivíduos, from diferente, culturas aqui, cultures, access new opportunities, access de acesso, né, acessar, opportunities, oportunidades,
and better understand global issues. Issues, né? Global issues. Então, global de global. In addition, learning another language, linguagem, can improve cognitive abilities. Cognitiva, habilidades, né? Habilidades cognitivas. Such as memory, memória, and problem solving. E problema, eu não sei o que é solving, professora, mas é alguma coisa boa, né? Porque aqui ele está falando de habilidades, tá? For students, estudantes, it may also increase acadêmico, and professional, e profissional, opportunities, oportunidades ou profissional ou acadêmica, oportunidades profissional ou acadêmica in the future, no futuro. Já deu para entender, né, o que o texto está falando, tá? Está falando o quê? Que mundo globalizado, uma linguagem importante, pessoas comunicar com indivíduos de diferentes culturas, acessar oportunidades global. Aqui, ó, linguagem cognitiva, habilidades cognitivas, memória e problem solving, que é resolução de problemas, mas você sabe que problema aqui não seria um problema de verdade, está falando de habilidades, problem solving. Então, aqui, estudantes, acadêmico, profissional, oportunidades, futuro. Então, aqui, ó, oportunidades profissionais e acadêmicas no futuro. E aí, é ruim? Tá falando de coisa ruim sobre outra língua? Não, né? Aqui ele tá falando o quê? A criticar a dificuldade de aprender língua estrangeira, ele tá falando disso? Não. Explicar por que aprender idiomas pode ser benéfico? Ele está falando sobre isso mesmo, está falando sobre os benefícios, está falando coisas boas, tá? Descrever métodos usados para ensinar a língua estrangeira também não fala de métodos. Letra D, comparar diferentes línguas faladas no mundo também não. E a letra E, que eu já eliminei de cara porque ela é absurda. Então, pessoal, vocês viram ali que não precisou traduzir tudo, mas só com as que você conhece, com as cognatas, já dá para saber o sentido do texto. E aqui, lendo, né, antes, a gente já sabia que estava falando de quê? De uma segunda língua, de idiomas, língua estrangeira. Então, o nosso gabarito aqui é o quê? Explicar por que idiomas podem ser benéficos. É isso que ele está fazendo nesse textinho aí. Está explicando qual é o benefício, tanto que ele fala aqui no final, né? Oportunidades profissionais e acadêmicas no futuro. Aí já mata seu gabarito aí, né? Tá explicando o porquê de ser importante, certo? Vamos seguir aqui para número 3. A número 3 já está aqui mesmo, ó, no texto, ó. Isso aqui é bem cara de Enem, né? Não é do Enem, mas eu fiz bem cara de Enem. No texto, a palavra initiatives, tá? Refere-se a quê? Ó, você sabe que isso aqui é um cognato para o quê? Iniciativas, tá? Initiatives. Dá para saber, né, gente, que está falando disso aí, né? Então, letra A, problemas ambientais enfrentados pela cidade, ela refere-se a quê? Ele quer saber sobre isso, ao que ela se refere. Essas iniciativas referem-se a quê? Problemas ambientais enfrentados pelas cidades, desastres naturais que afetam o meio ambiente, crises econômicas enfrentadas pelos governos. Letra D, populações urbanas que vivem nas cidades. E letra E, ações adotadas para promover a sustentabilidade. Tá falando de quê? Tá falando de meio ambiente, né? Meio ambiente, de cidades, de sustentabilidade, né? Então, olha aí. Sustainable cities, ó, sustentável, né? Cities, para quem não sabe, é cidades, tá? Que vem de city, cidade, tá? City, de city. City. É porque sit é sentar, né? E city é cidade. Então, bora lá. Many cities around the world are adopting sustainable practices to reduce environmental damage.
Environmental damage. Então, o quê? Cidades, mundo, adotando, sustentável, práticas, reduzir. Aqui a gente aprendeu que isso aqui é o quê? Meio ambiente. Governments are investing in a public transportation, green space and renewable energy. Renewable energy. Oh, meu Deus, palavra chata. Olha aqui a nossa palavra. These initiatives aim to only to protect the environment, but also to improve the quality of life for urban population. Então, o que ele está falando? Ele falou aqui, governo, né? Investindo, público, transporte, espaços, a gente sabe que green é verde, espaços verdes, e energia, tá? Essas iniciativas protege nosso meio ambiente, protege o meio ambiente e qualidade. A gente sabe que life, quem joga videogame, é vida, né? Urbano, populações urbanas. O que ela faz? Ela protege o meio ambiente e qualidade de vida, populações urbanas. Essas iniciativas fazem isso. Então, é isso que essas iniciativas fazem, tá? Vamos ver aqui se a gente acha nosso gabarito. Letra A. Iniciativas refere-se a, letra A, problemas ambientais enfrentados pelas cidades? Não. Letra B. Desastres naturais que afetam o meio ambiente? Também não. Letra C. Crises econômicas enfrentadas pelos governos? Também não fala disso. E letra D. Populações urbanas que vivem nas cidades? Fala das populações, mas não nesse sentido. A letra E. Ações adotadas para promover a sustentabilidade. Sim, porque ela está falando de quê, gente? Iniciativas, né? Que são ações que eles adotaram para o quê? Proteger o meio ambiente, tá? Qualidade de vida para o quê? Populações urbanas, certo? Então, olha só, nosso gabarito aí, letra E de escola. Bora para a nossa última, aqui Enem 2023, vamos ver o que ele está pedindo primeiro. Ao retratar o ambiente do trabalho em um escritório, esse cartoon tem por objetivo... Qual é o objetivo desse cartoon? É isso que ele quer saber. É um ambiente de trabalho, tá? Letra A, criticar um padrão de vestimenta. Letra B, destacar a falta de diversidade. Letra C, indicar um modo de interação. Letra D, elogiar um modelo de organização. E letra E, salientar o espírito de cooperação. Vamos ver o que ele está falando aqui. Vemos aqui um monte de homem com tudo de vestido de terno, né? Vários homens aqui, só homem, tudo vestido de terno. Ele está fazendo o quê? Uma crítica, com certeza, né? Esse ambiente de trabalho em um escritório, ele retrata o quê, né? O que esse cartoon tem o objetivo de quê? De criticar um padrão de vestimenta? Será? Vamos ver o que está escrito aqui. Oh, you love working here. You will love working here, tá falando. Nobody treats you any different just because of your age, race or gender. Olha aqui. Love, né? Amar. Vamos aqui. Diferença. Differently. Diferença. Porque. A gente sabe que because é porque. Raça. Gênero. Então, aqui ele tá falando o quê? Você vai amar. Aqui, ó. Amar. Working de trabalhar, né? Ninguém, nobody. Ô, professor, tá riscando o texto. Aí ele tem aqui, ó, diferente, porque, raça ou gênero, tá? Então ele tá falando o quê? Que ninguém vai tratar ele com diferença só por causa de idade, raça ou gênero. E tem por que tratar? Todos são iguais, né? Vai tratar como diferente, né? Não, são todos iguais, não tem diversidade nenhuma aqui dentro, tá vendo? São parecidos que passou na cópia lá e saiu várias pessoas trabalhar no mesmo local iguais.
Então, eles não têm, ele está falando que é sarcástico já isso aqui, né? Que a pessoa fez aqui é uma crítica, né? Não ele falando, né? A pessoa que fez o quadrinho fez uma crítica. Dele falando pro cara que, você vai amar trabalhar aqui, ninguém te trata com nenhuma diferença. Diferentemente só por causa da sua idade, da sua raça, do seu gênero. E não vão porque são todos iguais. Então ele está fazendo o quê? Ele está criticando o padrão de vestimenta? Não, ele está criticando o quê? Indicar o quê? O modo. Foi errado esse aqui. Mas é a letra B, tá, pessoal? Ele destaca a falta de diversidade. Nosso gabarito, letra B, tá? Indicar o modelo de interação não é não. Tá errada. Elogiar o modelo de organização também não. E salientar uma cooperação também não. Nosso gabarito é a letra B, tá? Letra B, destacar a falta de diversidade, tá, pessoal? Esse que é o gabarito. Ali isso desceu, eu acho, na hora de arrumar, tá? Gabarito letra B, certo? Ele está destacando a falta de diversidade. Questão 4 é essa daí. E aí a gente fica agora no finalzinho da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido fazer tudo. Eram questões bem fáceis, né? E sem muita dúvida também, usando aquelas técnicas que a gente já aprendeu, tá? Vejo vocês na próxima aula. Ficamos por aqui. Bye, bye. See you.